Frente a Frente. Oferecimento. Construtora Massai. Viva a melhor experiência. Olá, minha Paraíba, muito boa noite a você que decidiu fazer parte do grupo daqueles que acompanham o Frente a Frente toda segunda-feira aqui na sua TV Arapuã e ficam aí bem informados sobre temas e personagens que fazem parte do nosso dia a dia. No programa de hoje você vai ficar sabendo mais profundamente quem é e o que pensa o pastor Sérgio Queiroz, procurador da Fazenda, fundador do projeto Cidade Viva e até a semana passada secretário especial de modernização do Estado no governo Jair Bolsonaro. O pastor Sérgio Queiroz é alguém que nunca encarou uma eleição, mas todo ano tem o nome lembrado aí para a disputa. Ano passado chegou a ser cotado para prefeito de João Pessoa. Para 2022, o nome dele está sendo cotado para senador da República. Discreto, ele adota sempre uma postura misteriosa sobre esses temas, mas hoje você vai ficar sabendo de tudo, ou quase tudo, porque ele está aqui frente a frente comigo, aqui na TV Arapuã. Fica ligado, Frente a Frente, está no ar. Muito boa noite, minha Paraíba, que bom reencontrá-la aqui toda segunda-feira no Frente a Frente. Você pode inclusive participar, interagir conosco no nosso bate-papo, vai lá no Instagram da TV Arapuã, tá aí, @TV Arapuã, manda aí sua pergunta, seu comentário do nosso bate-papo de hoje, porque hoje eu estou com o pastor Sérgio Queiroz. Muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui, pastor, ao Frente a Frente. Olá, Luiz, que bom estar aqui, um abraço para todos que estão aí ligados no programa. Eu quero parabenizar a TV Arapuã por, para mim, é surpresa o quanto vocês têm uma programação local em uma TV aberta para o Estado. Isso valoriza o Estado, isso traz uma perspectiva mais realística, né, da nossa cidade, do nosso Estado. Muito bom obrigado. Demais, e a gente estava esperando há algum tempo sua presença aqui no Frente a Frente. Lhe digo que já consegui entrevistar aqui várias pessoas e muitas pessoas, e lhe confesso que para mim é muito mais fácil quando o entrevistado vem aqui por causa de um tema só, por causa de uma função só. Você é um renascentista, né? Procurador da Fazenda, pastor, fundador do projeto Cidade Viva. Até bem pouco tempo estava ali em cargos do Ministério do governo Jair Bolsonaro. Qual desses Sérgios foram fundamentais para que você deixasse e resolvesse sair da Secretaria Especial de Modernização do Estado no governo Jair Bolsonaro? Eu, antes do Ministério Pastoral entrar na minha vida, já existia um desejo muito grande por me especializar, por fazer vários cursos, e assim eu fiz, e investi na minha vida em concurso público, né? Ocupei 3 cargos federais, Justiça Federal, depois Auditor do Trabalho, depois Procurador da Fazenda Nacional. E nós aqui na ponta, nos estados, a gente trabalha muito com as questões mais locais, e a experiência de ter ido a Brasília, de ter sido convidado a Brasília, foi a junção dessa vida e dessa carreira como servidor público, das minhas experiências com gestão pública, e eu achei um desafio. E ter ido a Brasília, eu sempre fui para Brasília colocando no meu coração algumas datas de retorno prévias. A primeira data, eu pensei, vou para a transição. Quero voltar assim que a transição acabar, dezembro de 2018. Vieram convites para a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Foi o primeiro? Foi o primeiro. Depois da transição, fui trabalhar com a área de Direitos Humanos no Ministério da ministra Damares. Depois, a Secretaria Especial de Desenvolvimento Social. Sempre que eu preparava uma mala para voltar, aparecia um novo desafio. E eu já vinha há algum tempo requerendo de mim mesmo um tempo de dedicação a um pós-doutorado em Direito, para que eu pudesse, estando mais livre, com a cabeça mais livre, essa licença que eu tirei é uma licença prevista na Lei 8.112, uma licença que eu nunca tirei em quase 30 anos de serviço público, para me dedicar a escrever os trabalhos finais desse meu pós-doutorado, que eu defendo
na Espanha em janeiro, agora de 2022. Essa foi a razão fundamental. Houve a mudança de lugar também do ministro Onyx Lorenzoni, algumas reformas no Palácio, e como eu estava com esse desejo de voltar para João Pessoa já há muito tempo, eu aproveitei esse momento transicional, conversei com o presidente, agradeci todo esse tempo que me foi confiado em vários cargos importantes no governo federal, e agora cuidar um pouco de mim, da saúde, da família, da igreja, e me dedicar ao que eu mais gosto de fazer, que é o estudo e a docência. Tá, vamos lá. É raro esse movimento, né, de quem está, enfim, ocupando ali um cargo e sem problema algum resolve sair para estudo. É raro, né? Não é algo que a gente vê comumente. As pessoas acabam adiando seus projetos exatamente. De educacionais e de estudos e outros por causa disso. E aí você citou, teve ali uma história de movimento também, de mudanças. Você ocupou 3 cargos no governo Jair Bolsonaro. O primeiro foi no Ministério Secretário Nacional de Proteção Global de Direitos Humanos, no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Isso, ficou lá um tempo. Depois o Secretário Especial de Desenvolvimento Social, que era o antigo ministro do Desenvolvimento Social. Sim. Com a junção de 3 ministérios, Desenvolvimento Social, Esporte e Cultura, forma-se a cidadania. Então, foi ocupar uma das secretarias especiais. Cuidou daquele momento ali do auxílio emergencial, da logística do auxílio. Da migração de quem estava no Bolsa Família para o auxílio emergencial, esse recorte específico, né, de quem estava no Bolsa, fazendo análise de quem deveria ser transferido para o auxílio emergencial. E depois, Secretaria de Estado. Uma secretaria dentro da Presidência da República, uma secretaria nova que foi... O que você fazia lá, professor? A Secretaria Especial de Modernização do Estado, ela foi criada em 2019, para 2019, na transição já no governo Jair Bolsonaro, e ela funciona como uma secretaria palaciana que coordena em toda a esplanada, em todos os ministérios, administração pública direta e indireta, as ações de modernização do Estado. Melhorar o ambiente de negócio do Brasil, transformação digital dos serviços públicos, a questão de redução daquele ativo de legislações. Nós tínhamos lá o revisaço, que era a revogação de instruções normativas, portarias e tal. Ou seja, tornar o Estado mais leve é a função da Secretaria Especial de Modernização. Mais leve, mais ágil, mais efetivo. Bolsonaro prometeu isso em 2018. Ele conseguiu ao longo desses 2 anos? Muita coisa. Mas não teve aumento de ministério? Teve alguma redução? Não, a redução foi visível. Houve aumento agora, mas se você fizer uma comparação dos ministérios do atual governo com os ministérios que ele pegou ainda de Temer, houve uma redução drástica. Quantidade de cargos que foram extintos, de gratificações que foram extintas, né? Uma maior racionalidade, por exemplo. Com o projeto de transformação digital, hoje nós temos mais de mil serviços no Brasil que foram digitalizados. Hoje você tem a sua carteira de motorista aqui, você tem tantas outras coisas, você tem o Sou Mais Gov, você tem o GovBR, que foi a migração de todos os sites para um portal único de serviço. O governo fez muito nessa área. Especialmente, vamos sentir muitas alterações positivas na área de ambiente de negócio, agora no ano de 2022, quando o Banco Mundial fizer a nova avaliação do Brasil no ranking internacional dos melhores lugares no mundo para se fazer negócio. Então, o governo fez muito na área, eu testifico disso, muito na área de transformação, de modernização. Infelizmente, isso não é pauta contínua da imprensa. Eu ia perguntar sobre isso, o fato do governo avançar na estrutura e, enfim, no desenho disso, mas a instabilidade política não permitir que os melhores investimentos olhem o Brasil como um país calmo ou estável do ponto de vista político. Teve ali algum movimento político que também ele disse, quando da sua saída, foi logo após o anúncio do então ministro hoje, né, do ministro Ciro Nogueira, do Centrão, né, ocupando ali esse espaço estratégico no governo Jair Bolsonaro. Isso mexeu com o pastor Sérgio Queiroz? Você olhou que havia alguma distorção do projeto de 2018 com a entrada do Centrão mais próximo ao presidente? É difícil eu me posicionar dentro desse contexto todo, pois eu fui para lá como um técnico.
Então, as minhas funções foram muito técnicas. Eu posso dizer que eu entendo muito pouco dos movimentos políticos. Até a gente conversava aqui nos bastidores e algumas coisas me intrigam profundamente. O sistema político brasileiro, para mim, é uma piada, né? A maneira como se organizam os partidos, esses fundos. Então, com um certo purismo jurídico e com um fervor republicano que eu tenho de entender separação de poderes, um Estado o menor possível com o melhor tipo de serviço, um sistema político mais lógico. Hoje você vai perguntar para um cidadão médio, ele não consegue entender como é a política do Brasil. Você olha para os Estados Unidos, você tem lá os democratas, você tem lá os republicanos, alguns ali correndo como uma terceira oportunidade, mas você olha para o Brasil, você tem uma pleiade de partidos. Por exemplo, os nomes mudaram. Então, veja bem, quanto à sua pergunta, para não fugir dela. Na verdade, o desejo de vir e voltar para me dedicar a esse pós-doutorado e dedicar-me mais a mim mesmo, ele já veio ali no final do ano de 2020, quando acabou a pandemia. Eu disse, não, cumpri aqui a função de conduzir boa parte dos projetos sociais durante a pandemia. O Brasil passou a se classificar melhor no índice internacional de pobreza, de miséria, em razão desse investimento massivo que o governo federal fez para as pessoas, para os prefeitos, para os governadores. Nunca governo federal nenhum foi tão benevolente com estados e municípios como tem sido o governo. Tanto que eles não reclamam. Dessa parte não você não vai ouvir nenhum governador e prefeito reclamando de recursos, porque o governo federal enviou o recurso. A questão da gestão desses recursos é uma outra questão que os tribunais de contas estaduais, os ministérios públicos corram para saber como é que isso foi aplicado. Mas, da minha parte, eu aproveitei um movimento, porque quando você está aproveitando um movimento ali de mudança, o ministro Onix foi para o trabalho, me chamou para uma das secretarias do Ministério do Trabalho, eu fui auditor do trabalho durante 5 anos, então uma pasta que eu conheceria também muito agora. Eu digo, sabe de uma coisa? Eu estou aí em janeiro como meu deadline, como meu prazo único. Final. Então eu tenho esses 3 meses, vou tirá-los, né, e aproveitar. Então, de fato, eu só posso acrescentar uma coisa. Governar no Brasil é uma arte, não é uma ciência. Tá. A necessidade de se trazer pessoas que pelo menos pensem sobre temas de cobeligerância, ou seja, pensem sobre alguns temas que são comuns, não há outra saída. Tá, você admitiu aí que poderia, inclusive, ter outra mudança. Você poderia ter saído de novo desse cargo. Isso não dava ali uma sensação de começar algo e sempre ter que parar? Você iria para o 3º ano, para o 4º cargo no governo Jair Bolsonaro. Na verdade, seria uma grande experiência. Eu tenho um modelo de gestão descentralizado, totalmente centralizado. Na cidadania, por exemplo, na Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, eu tinha 5 secretarias nacionais sob a minha liderança. Então, desde o primeiro dia, sempre tendo aquela preocupação de ver as coisas funcionando. Como eu sou gestor de carreira, como eu sou servidor de carreira e procurador por vocação, eu consegui colocar engrenagens no lugar de maneira muito rápida. A ponto de, na cidadania, depois de 6, 7 meses, eu digo, não, o trem já está no trilho. Eu não sirvo mais aqui. Quem assumir pode tocar. Ou seja, eu sempre fui para o governo não com o desejo de me eternizar no cargo, ou de fazer política com o cargo, mas de resolver problemas. Na hora que os problemas estavam sendo resolvidos, ou pelo menos equacionados, eu não me sentia em nenhum momento culpado por voltar atrás. A questão é que sempre, no desejo de voltar para João Pessoa, surgiam novos desafios. E dessa vez, os desafios novos surgiram, tanto para ficar na Secretaria Especial, na presidência, quanto para ir para o Ministério do Trabalho. Mas eu declinei, assim, com pesar, porque deixamos muitos amigos e muitos relacionamentos, mas com alegria indizível no coração. Tá, eu prometo mudar de assunto, mas não quero ser insistente, mas Você pode perguntar o que você quiser, deixa eu manter aqui, e eu respondo o que eu quiser, assim funciona. Deixa eu manter aqui uma tese e um caminho, que é o seguinte, mas teve algum constrangimento do pastor Sérgio Queiroz com a visão que ele tem, enfim, da vida, da política, da gestão, com posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro? Você levou isso em conta também? Vamos lá, aí eu vou perguntar especificamente. Você ficou constrangido com o posicionamento do presidente em relação, lá no começo, em relação às vacinas, à vacinação? Como é que você se posicionou naquele momento? Veja bem, a vacinação, gente, ela é cercada de mitos, é cercada de
narrativas, é cercada de contradições científicas. Pelo que nos consta, o presidente ele não foi contra as vacinas. O presidente foi contra, naquele início, quando não se tinha nenhuma referência internacional, ele foi contra a Coronavac, a princípio, quando não se tinha ainda uma aprovação da Anvisa. Observe que todos os discursos iniciais do presidente da República, contrários às vacinas, ou especificamente a essa vacina, que foi a primeira a ganhar a mídia no Brasil em razão do governo de São Paulo, você observa que tudo isso foi antes do nosso órgão regulador nacional dar a sua palavra final. Ninguém questiona, por exemplo, que a Coronavac não entrou em muitos países da Europa. Ninguém questiona que a Coronavac não entrou em alguns lugares do mundo dito desenvolvido. Agora, uma hora que os nossos órgãos fiscalizadores, as agências fiscalizadoras independentes do Brasil, de maneira constitucional, seguindo as suas competências constitucionais, fazem uma análise e traçam a viabilidade da vacina, a partir dali não houve mais questionamentos. Tá? Então, a gente tem que ser justo com as questões. O presidente foi contra a importação ou a contratação de vacina ali quando não se tinha parecer técnico efetivo do órgão regulador do Brasil. Foi assim que eu vi. Eu não me decepcionei. A minha decepção, a minha maior decepção é com o próprio sistema como ele acontece. Então, quando você é técnico, no meu caso, eu nunca me filiei a partido, nunca concorri a eleições, sou muito discreto nessas questões, mas você tem ideais. E quando você vê que aquele conjunto de ideais de redução do Estado, reforma tributária, reforma administrativa, reforma previdenciária, começa a barrar em razão de políticas congressuais, em razão das próprias tensões políticas, você se decepciona com o sistema político como ele funciona. O que é que ele incomoda especificamente? O que é que você mudaria no sistema? Eu mudaria muita coisa. E aqui eu falo como jurista. Primeiro, eu acabaria com reeleição de deputado além da segundo mandato. Reeleição de deputado, por quê? 2 vezes. 4+4, pela eternização e pela postura quase que majoritária do Congresso. Na hora que o deputado ele assume aquele novo mandato, ele já está pensando em reeleição. No Brasil, o sistema político funciona baseado em reeleição. E tem deputados com 30 anos de mandato. Deputados com 30 anos, 20 anos, enfim, depois vem os filhos, depois vem os sobrinhos. Então, o sistema político brasileiro é que me decepciona. Nós temos muitos partidos, como se ter mais um partido fosse a solução, e nós temos um sistema quase que de capitanias hereditárias nos estados. Pai para filho? De pai para filho, famílias que dominam a política, que são donas de partido. E aqui, gente, eu não estou fazendo uma crítica pessoal a nenhum deputado em especial, nenhum parlamentar. Aqui na Paraíba tem vários. A minha crítica é um sistema que eu mudaria. Primeiro, por que o presidente da República pode ter apenas 2 mandatos e o deputado pode ter N mandatos? Uma outra questão, gente, é criar urgentemente no Brasil a candidatura avulsa. O sistema político brasileiro não é feito para outsider. Porque um outsider que venha com uma mente reformadora, uma mente nova, ele não vai ter lugar dentro das velhas oligarquias políticas. Então ele vai ter que ceder a algum partido. Você veja, isso chega a ser absurdo. Você vê que um país, um presidente que foi eleito maciçamente pelo povo, ele não consegue ter um partido. O presidente da República não consegue ter um partido. Então, o sistema político brasileiro é feito para não funcionar. É feito para perpetuação dos caciques. Você entra num partido, ele te chama para muitas vezes cumprir coeficiente, mas se você for competitivo, ele te barra no final da linha ali, no início ali das convenções, porque você pode tirar o lugar daquele que vai ser o primeiro lugar na coligação. Então é um sistema iníquo. E isso se resolveria, no meu entendimento, como grandes democracias como a americana. Você dá a possibilidade de alguém sair candidato de si mesmo. Você é candidato de quem? Não, eu sou candidato do meu bairro. Não preciso me agregar a nenhum partido. Eu não preciso de um partido. Eu não preciso estar vinculado a um sistema que muitas vezes manipula as próprias plausibilidades eleitorais. Esse é o maior freio que você, todas as vezes que pensou na possibilidade de disputar alguma eleição, algum mandato eletivo, você barra nisso? Você já é filiado a algum partido? Eu não sou filiado, nunca fui filiado a nenhum partido. Mas tem dificuldades em olhar para cá? Eu tenho dificuldade para esse sistema. Eu tenho dificuldade com esse sistema. Porque, primeiro, ele não é lógico. Ele não segue uma lógica.
ele é pragmático. Então, há uma frase muito interessante para mim, a política para mim é a arte de trair amigos e se abraçar com os inimigos. É mais ou menos assim que funciona. Então, como eu tenho princípios muito firmes com relação ao respeito ao outro, a manutenção da palavra, a lutar por ideais que talvez sejam até quixotescos, né? De lutar com os moinhos ali, como Dom Quixote, achando que eram exércitos, eu tenho dificuldade não de fazer diálogo, eu sou um ser dialogal, mas eu tenho muita dificuldade em quebrar princípios. E essa quebra de princípios é quase que normativa dentro da política partidária. É quase que normativa. A gente vê, por exemplo, o parlamento brasileiro, Luiz, o telespectador tem que saber isso. Nunca na história foi tão beneficiado com o dinheiro do orçamento. O que é que nós vemos? Nós vemos em Brasília pessoas que se alinham ao governo federal para terem emendas, mas nos estados eles são contrários ao governo federal. Isso para mim é uma iniquidade, isso é uma baixeza de caráter. Se você quer ser contra o governo, seja contra o governo. Agora, seja contra o governo em Brasília, seja contra o governo no seu estado e seja contra o governo na sua cidade. Isso acontece aqui na Paraíba? Acontece em todo o país, especialmente no Nordeste. O Nordeste é a região brasileira em que o governo federal é mais traído. E aqui eu não estou fazendo análise dos erros e acertos. Eu estou fazendo uma análise aqui básica. Quer citar nomes aqui na Paraíba? A gente tem... Não, eu não vou citar nomes porque talvez eu perca a quantidade. São tantos que talvez eu esqueça de mencionar alguns. E será injusto com alguém. E vou ser injusto com alguém e posso achar que santo é um que eu não mencionei. Mas a grande questão é que é muito duro você estar em Brasília e ver um governo que tenta o diálogo, que tenta financiar de maneira justa o parlamento, como nunca na história o orçamento da União esteve nas mãos dos deputados, nunca na história os deputados que me desmintam, se não é verdade. E lá em Brasília você se abraça com o presidente e no estado você esfaqueia. Sejam apenas coerentes, deputados. Sejam apenas coerentes. Se você quer ser inimigo, seja inimigo de ponta a cabeça. Se você quer ser adversário, que seja. Então, isso para mim é o que me deixa adoecido. É a falta de critérios honestos na condução de uma lógica política. O presidente Jair Bolsonaro preenche esses pré-requisitos que você citou aí de quem se propõe a ser, na política, um outsider? Você acha que ele preenche, enfim, do começo ao fim isso? Ele sempre... Luiz, se a gente vai estudar um pouco de ciência política e se a gente vai analisar um pouco da história política do Brasil, depois da Constituição de 88, o Brasil tornou-se um país de quase que um discurso só. Monótono. É daí que vem a palavra monotonia. Apenas um tom. Nós temos uma herança progressista da própria Constituição. A Constituição ela foi um passo progressista, como foram basicamente todas as constituições depois da Segunda Guerra Mundial. O que eu vejo é que o presidente, embora tenha sido deputado durante muitos anos e nunca ter havido nenhuma denúncia de corrupção dele. Eu estou falando de denúncia qualificada das mãos de um procurador, de um promotor, que o tenha tornado ali réu por corrupção, ao menos. Então, é um cara extremamente bem intencionado. Agora, eu entendo que o presidente Bolsonaro, ele trouxe um conjunto de ideias que fariam muito bem, que fazem muito bem ao Brasil, reduzir carga tributária, reduzir o tamanho da máquina, dar mais liberdade ao cidadão, o cidadão não ser tido como infrator, se não mediante prova em contrário, robusta prova contra ele, ou seja, ele trouxe uma série de ideias que, se fossem todas implementadas, eu estou saindo dessa discussão política, dessas polarizações, de guerra de imprensa. Eu estou falando como um técnico que viveu em Brasília 3 anos da sua vida, que viu as boas intenções do governo em ser justo na divisão de recursos, em levar para frente projetos que fizessem bem à nação,
mas infelizmente o jogo político. Por exemplo, você fala no jogo político, por exemplo, o presidente em 2018 falava em não dar trela ao Congresso Nacional, pelo menos como ele insinuava que o PT fez ao longo desses anos todos no toma lá da cá. Acabou rendendo-se aí ao centrão. É isso que você está dizendo? É preciso, para ser presidente, é preciso estar refém do Congresso? Bem, quando a gente analisa toma lá da cá, olha, existem duas maneiras de se andar com o Congresso. De maneira justa, porque veja bem, na hora que você divide o orçamento, na hora que você estabelece prioridades, na hora que você vota a LOA, na hora que você vai distribuindo ali sem um pensamento partidário específico, os valores de acordo com as necessidades do Brasil, isso é chamar para perto. Isso não significa tomar lá da cá. Eu sempre entendi que o tomar lá da cá tivesse referência a dizer o seguinte, ó, eu te dou, tu fazes o que tu quiseres com o que eu te dou, desde que tu votes comigo. Não foi isso que eu vi no governo. Nem agora. Nem agora. Nem agora. Nem agora. Há critérios. Você vai no Ministério da Infraestrutura, há critérios. Você vai no Ministério da Cidadania, eu mesmo deixei critérios muito objetivos na distribuição da compra do leite no semiárido, na distribuição de cisternas para o semiárido. Eu criei regras muito lógicas para a distribuição de veículos com base nas necessidades de cada município, considerando o índice de desenvolvimento humano, a quantidade de pessoas no Bolsa Família. Então, o que eu vi, e aí eu posso falar daqueles ministérios por quais eu passei, Ministério de Direitos Humanos, Ministério da Cidadania, Presidência da República, Transição Governamental, que foi o primeiro. O que eu vi foi um desejo técnico de se transformar o Brasil. Técnico de transformar o Brasil. Nesse sentido, a necessidade de um diálogo com... Talvez, assim, todo idealista, ele constrói um mundo de possibilidades infinitas que ele vai alcançar. Então, eu considero o presidente como um idealista. Ele tinha uma carta de ideais, de governar o Brasil de uma maneira estritamente técnica, mas no meio do caminho vai se percebendo o seguinte, que dentro de um grupo que você qualifica centrão, ali há bons e ali há não tão bons e ali há maus. Então, dentro dessa lógica, ora, como é que você aprova uma emenda constitucional? Você tem que ter um fórum qualificado. E como é que você tem fórum qualificado? Você tem com voto. Voto de quem? E para fugir disso, pastor, você acha que o presidente Jair Bolsonaro, ele flerta com o risco de destruir a democracia? Absolutamente. Estudiosos do tema dizem que um dos primeiros itens é ser eleito por um sistema e depois questioná-lo. Depois viver em permanente tensão com os poderes. Se encaixa no presidente Jair Bolsonaro? Eu não creio. Eu vejo o seguinte, que quando você fala, por exemplo, de controle da mídia, isso nunca foi mencionado pelo presidente. O que é que qualificou o regime nazista? A propaganda nazista. A propaganda nazista era o que Hitler queria que fosse dito nas TVs. Desde quando nós tivemos, nesses 3 anos, alguma maneira de se quebrar ou de se calar a liberdade das pessoas, mesmo que essa liberdade fosse para defender até mesmo a tristeza pelo presidente não ter morrido de uma facada, deveria ter morrido, ou que pena que o cara não acertou no lugar certo. Veja, muito pelo contrário. Você é um jornalista, você é formado nisso. Eu ouso dizer que desde a promulgação da Constituição de 1988, nenhum presidente foi tão liberal no sentido de dar voz a quem quer que fale. A quem quer que fale, está falando aí, ó. Quem quer que fale, está falando nos sites, nos blogs. Mas, pastor, não é o presidente que permite isso, é a democracia, é a Constituição. Sim, mas veja bem, quando você fala... E o rebate dele em relação Eu não acho que ele flerta, porque para mim a primeira maneira de se flertar com regimes autoritários é calando as opiniões contrárias. Essa é a melhor. O autoritário, ele não quer saber de opinião contrária. E isso não tem nada a ver com o governo de Jair Bolsonaro. Eu estou sendo, gente, aqui o mais sincero possível, como alguém que está lá dentro. Se o presidente tem seus arrobos retóricos, o debate do voto suas falas... O debate do voto impresso auditável. Eu faço a seguinte pergunta: por que não? Luiz, eu sou pastor de uma igreja também. Me tornei pastor... Vamos falar sobre isso também. Tá, mas é rápido aqui. Me tornei pastor,
depois de ser procurador da Fazenda Nacional. Ou seja, eu nem sei, só Deus mesmo para ter me levado a agregar mais algo na minha vida. Nossa igreja, eu quero até convidar publicamente. Nossa igreja não tem nenhuma obrigação de prestar contas para quem não são seus membros. Mas todo ano nós fazemos prestação de conta de que tudo que entra na Cidade Viva e como sai, para onde vai, qual é o salário do pastor A, B, C ou D, o que é que vai para a missão. E eu convido a sociedade, vamos lá, vai ser agora dia 31, apareça lá na Cidade Viva, 19h30, imprensa, vamos ver o que é que a gente está fazendo. Quem tem medo de transparência tem medo de alguma coisa. Como é que um poder que vê uma mobilização pública grande, gigante, em torno disso, não agrega um simples voto que vai sair ali de uma impressora e vai cair dentro de uma urna? Qual é o problema, meu amigo, que há nisso? Transparência nunca será em excesso. Honestidade nunca será em excesso. E eu não estou colocando aqui nenhuma dúvida se houve ou não fraude em eleição, porque eu não tenho os instrumentos probatórios para falar sobre isso. Mas se eu posso fortalecer mais ainda os sistemas, gente, todo dia a gente vê invasão de site de governo no mundo inteiro. Hacker derrubando sites ultra super seguros. Por que não pode acontecer isso no Brasil, meu amigo? O ministro Barroso disse uma frase, que eu queria que você comentasse sobre ela. Ele dizia o seguinte: olha, debater a impressão do voto é criar uma solução para um problema que não existe. Do ponto de vista Para fazer esse debate, o presidente Jair Bolsonaro se sustenta na tese de que a justiça eleitoral estaria corrompida ou prestes a favorecer candidaturas adversárias, a tirá-lo do poder em algum momento por meio de fraudes eleitorais. Para defender o voto, você acredita nessa tese, pastor? Veja bem, eu prefiro ficar na ampliação da transparência, independente do que possa acontecer. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Qual é a convicção que você tem que vai sair daqui de casa, da TV para sua casa e vai bater o carro e vai tacar a cabeça no vidro? Nenhum. Mas você coloca o cinto, meu amigo. Nós precisamos aumentar os sistemas de prevenção no Brasil, em tudo que puder se prevenir. Mesmo que aqui a gente não fale de fatos, de provas reais de acontecimentos, não custa nada. O mundo cibernético é complexo. O mundo cibernético tá cheio de rapazote aí no mundo inteiro fazendo proezas. Eu vou dar um exemplo agora. A nossa comunidade, eu estou usando exemplos práticos. Quando eu recebi as contas desse mês, a coordenação de finanças disse: pastor, nós fomos invadidos na nossa conta, na Amazon. Os caras criaram servidores iguais ao da Amazon e nos prejudicaram em quase 50 mil reais. Graças a Deus que a Amazon vai devolver esse dinheiro. Você veja, quem diria que alguém pode fraudar a Amazon com todas as suas cadeias criptografadas? Para mim não importa se aconteceu. Tudo que puder ser feito para evitar que aconteça, deve ser feito. Essa é a minha visão sobre o voto auditável. Uma suspeição não levará a outra? Por exemplo, depois que colocar ali a caixinha do voto auditável, do voto impresso, e por acaso for contar, não é fácil também de dizer que foi contado errado? Sim, mas eu não sei se você lembra, eu fui fiscal de urna. Aliás, eu fui convocado para ser auxiliar de mesário naquele tempo que se contava voto na Paraíba, lá no Espaço Cultural. Voto de urna. Meu amigo, ali tem do lado o fiscal do partido A, o fiscal do partido B, C, todo mundo com olho em você. Peraí, conta aí de novo. Vinha o juiz, conferia. Gente, veja bem, o ser humano ele é extremamente inventivo quando se refere a fazer o mal. É por isso que quanto mais medidas que mitiguem os riscos de que o ser humano faça o mal, melhor será. Mas aí você não acredita na tese que o ministro Barroso, que o ministro Alexandre de Moraes estão numa conspiração para tirar o presidente? Veja bem, eu prefiro acreditar na boa fé. Eu tenho boa fé. Para mim seria extremamente decepcionante como jurista, como procurador, como membro de uma das instituições essenciais à justiça na Constituição Federal, que é a Advocacia Pública, imaginar que o ministro Supremo pudesse ou possa efetivamente estar por trás de algo nesse sentido. Agora, para mim, nem o ministro Supremo, nem o padeiro, nem o padre, nem o pastor,
são 100% livres de erros, de vícios, de quedas. Nós somos seres humanos falíveis. E como somos falíveis, é para isso que existe transparência, conformidade, accountability e todas as novas ferramentas de gestão pública e de transparência pública. O STF está exagerando? Está abusando? Acho que sim. Nessas últimas decisões? Acho que sim. Na guerra entre poderes, cada um vai querer abusar mais do que o outro. Não, olha só. Todo poder que não encontra limites, ele é um poder que corrompe a sua essência. O sistema de checks and balances que nós temos no Brasil, em que nós temos 3 poderes e 3 instituições essenciais da justiça. Se você ler o título 4º da Constituição Federal do Brasil, você vai lá, vai ver os 3 poderes e vai ver as funções essenciais da justiça, que são qualificadas como um 4º poder, ou um poder essencial para que a justiça aconteça, né? Então lá você tem o Ministério Público, você tem a Advocacia Pública e você tem a Defensoria Pública. E tem junto da advocacia, a advocacia privada, que é uma função extremamente importante para que o sistema republicano aconteça. Então, o que é que eu vejo? Gente, isso é basilar, Luiz. É basilar. A gente estuda em direito processual penal que o titular da ação penal é o Ministério Público. Onde já se viu o judiciário ser aquele que é o inquiridor, aquele que inicia a ação penal, é aquele que julga, aquele que é a vítima. Eu acho isso que está acontecendo é um desprestígio ao Ministério Público. E, infelizmente, nem todos os membros do Ministério Público estão falando sobre isso. Agora, existe um Ministério Público, tem uma associação do Brasil, que é o chamado Ministério Público Pró-Sociedade. É um grupo de promotores e procuradores da República, procuradores do trabalho do Brasil inteiro, que denunciou agora o STF em instâncias internacionais. E não foi com discurso ideológico nem político, não. É com a Constituição na mão e com a lógica da divisão dos poderes. Um dos grandes avanços da Constituição de 88, você que é um constitucionalista, você que luta pela democracia, que está me ouvindo, uma das grandes conquistas que o Brasil teve foi tirar do Ministério Público a responsabilidade de defender o Estado, para defender a sociedade e seus interesses. É quando é criada a Advocacia Geral da União. Depois da Constituição de 88, a Advocacia Pública. Antes, o procurador do Ministério Público, ele defendia a sociedade e o Estado ao mesmo tempo. Às vezes ele se encontrava em conflito de interesse. Hoje nós temos um Ministério Público autônomo, bem estruturado, com membros brilhantes, que passaram por concurso público de altíssima complexidade. E essa instituição que nós, através da Constituinte de 88, criamos, está sendo relegada a um papel praticamente de inutilidade diante desse inquérito das fake news, eu acho que está tendo exagero. Com todo respeito aos ministros da Suprema Corte. Nós temos que reequilibrar os poderes no Brasil. Porque se não reequilibrarmos, se não dividir o poder um pouquinho para cada instância, nós vamos ter arroubos autoritários. Sem dúvida alguma. Isso é um risco. De um lado e do outro. Risco de um lado e do outro. Pastor, tô lhe ouvindo aqui e lhe faço 2 perguntas. Assim, você não vai levar, não vai querer levar todo esse discurso e esse pensamento e esse idealismo para o Congresso Nacional, Pastor Sérgio? Se eu vou querer? Sim, você não vai querer. Rapaz, eu prefiro ser esse galo de briga domesticado aqui. Vou lhe dar 1 minutinho para que o nosso telespectador fique ligado. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta nessa dinâmica conversa aqui com o Pastor Sérgio Queiroz, contando tudo aqui no Frente a Frente. Você não pode perder, 1 minutinho só e a gente tá de volta.